Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o evangelista Rafael. É um prazer ter você aqui comigo e a gente vai continuar a nossa série Salmos, Conselhos para a Vida. Vamos continuar no Salmo 1. Acho que ele é, na minha opinião, o salmo mais lindo de todos os salmos. E hoje eu quero frisar nos versos 3 e 4. Olha o que diz: é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Irmãos, aqui o salmista está fazendo uma clara diferença entre o ímpio e o justo, mostrando como será o futuro do ímpio e do justo. E como nós falamos no vídeo anterior, a palavra não muda. Ela é a mesma ontem, vai ser a mesma hoje, vai ser a mesma amanhã. E o que está escrito aqui é digno de confiança, pois quem escreveu é um Deus poderoso e fiel para cumprir. Então, se Deus está dizendo que há uma diferença entre o justo e o ímpio, nós precisamos crer. Veja, o futuro vai distinguir um do outro. Talvez hoje, no momento, nós não conseguimos ver, porque a própria Bíblia diz que somos joio e trigo crescendo no mesmo campo. Talvez não dê para ver a diferença, porque maqueia muito bem na frente das pessoas, vai muito bem, coloca uma máscara, se veste e está tudo certo. Mas o futuro vai mostrar a diferença entre um e outro. O justo, ele é comparado a uma árvore, e eu acho lindo, porque essa árvore tem raiz profunda, que afunda bem na árvore e encontra o riacho. É estável, é forte, e por essa árvore estar à beira do rio, ela suporta secas. É como o crente que está próximo a Deus e suporta as adversidades da vida. Por mais que venha a seca, a dificuldade, a adversidade, por estarmos próximos a Deus, nós temos satisfação na lei do Senhor. Nós não ouvimos o ímpio. O ímpio está dizendo que vai dar tudo errado. O ímpio está dizendo que as coisas não vão bem. Mas a Bíblia está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio na palavra. Eu creio no que ela diz. Eu acredito que o que está escrito aqui é verdade, porque a minha satisfação está ali. Então, por mais que venham as adversidades da vida, estou firme com Deus. A árvore se mantém bela, pois as folhas não murcham. Irmãos, é como a esperança do crente, como a esperança do cristão, que nunca se apaga. Lembra que Paulo disse lá em Romanos que as provações criam em nós esperança? E às vezes nós estamos passando por diversidade, nos apegamos mais ainda a Deus, vamos para mais próximo dele, a nossa esperança se acende, a nossa esperança cresce. Por quê? Porque ela não se apaga, estamos fincados em Deus. E o principal, tudo que ele faz prospera, ou seja, dá fruto no tempo certo. Por quê? Por que tudo que ele faz prospera? E talvez você esteja dizendo assim na sua cabeça: não, nem sempre é assim. Tem coisas que eu faço que dá muito errado. Mas calma, calma. Pois nós estamos sólidos. E perceba que a Bíblia está falando de algo que vai acontecer no futuro. As coisas podem dar muito errado aqui. As coisas podem ir de mal a pior aqui. Todos nós estamos propensos a isso. Mas nós temos uma promessa. Uma promessa que não diz respeito somente a essa vida, mas que diz respeito à vida que nós vamos ter com Deus no céu. Onde todo o sofrimento aqui vai ser comparado a nada, comparado à glória que será revelada em nós, como Paulo disse, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje aqui nós podemos viver uma situação difícil, mas nós temos uma promessa de que no tempo certo nós daremos o fruto. No tempo certo nós veremos a justiça, que foi viver de acordo com aquilo que Deus determinou para nós. Os frutos virão,
Por mais que eu não consiga enxergar nessa vida, mas eu tenho a eternidade para colher esses frutos ao lado de Deus. Uma eternidade de gozo, de alegria, de felicidade, de contemplação eterna, um estado em que é difícil colocar em palavras ao lado de Deus. Então, estamos sólidos, ouvimos a palavra, estamos no local certo. Isso quer dizer, nós estamos no lugar errado, não na companhia errada. A árvore está plantada na beira do rio, ou seja, está próximo a Deus, tem comunhão com Deus. Não tem comunhão com pessoas erradas, não está próximo de pessoas erradas, está no local certo. E seu alimento, a sua base, o seu alimento, ele é constante. Você está falando de comunhão com Deus. Isso precisa ser constante na nossa vida. Oração e palavra não pode faltar na vida do crente. Eu costumo dizer que oração é eu falar com Deus. E quando eu leio a palavra, é Deus falando comigo. Quando eu vou para a oração, eu coloco tudo aquilo que eu preciso falar para Deus. Agora, quando eu leio a palavra, é tudo aquilo que Deus tem para falar para mim. Comunhão com Ele. Aí, meu irmão, a certeza de prosperidade. Mas, Rafa, você acabou de falar que nessa vida aqui pode ser que não tenha. Verdade, pode acontecer. Mas nosso pensamento não pode ser tão pequeno. Não pode ser limitado a uma vida de 70, 80, 90 anos que seja, porque nós estamos comparando isso com a eternidade ao lado de Deus. Pense nisso por um segundo. Agora, o ímpio, porém, ele é como a palha. É levado pelo vento. Neles, não há base. Eles não têm uma base sólida. Eles não têm um alicerce firme. Veja, que sempre mudam de opinião. Sempre pensam, hoje é A, amanhã é B, depois de amanhã é C, porque não há um fio condutor guiando a vida deles. Não há uma base. Diz também, no outro, completamente mal, arrasados. Não há esperança. Porque o prazer deles, a satisfação deles, está em coisas voláteis, como por exemplo emprego, lazer, seja lá o que for, coisas que com o tempo, irmãos, perdem o sentido. E como são como palha, o seu futuro é ser lançado no fogo eterno. Porque são como palha, o futuro deles é ser queimado. Claro, a menos que se arrependam, a menos que se voltem ao Senhor. Amados, nós podemos escolher hoje que caminho trilhar, o do justo com Deus ou dos ímpios. E perceba, o do justo é com Deus, porque não há como ser justo sem Deus. Não há como ser justo sem a presença de Deus. Não há como ser justo sem o Espírito Santo. Não tem como nós, seres humanos, sermos justos por nós mesmos. Precisamos da força dele. Precisamos estar plantados na beira do riacho. Agora, o ímpio trilha seu caminho sozinho. O vento leva. Qualquer doutrina o arrasta. Qualquer pensamento negativo o derruba. Vive por motivação. Vive por estado de espírito momentâneo. Dias felizes, dias tristes, porque são como a palha. Nós podemos escolher que caminho trilhar. O caminho dos justos sempre se dará através de Cristo Jesus. Eu não chego a Deus sem Cristo Jesus. Lembra da história do profeta Eliseu? Quando Naamã vai para ele com a lepra, ele diz, não, eu não tenho nada para falar com você. Primeiro você precisa passar no Rio Jordão para ser purificado. Irmãos, há uma simbologia por trás disso. Naamã somos nós, cheio de pecado, cheio de lepra. O profeta representa a Deus e o Rio Jordão a Cristo. Somente depois que ele foi purificado nas águas do Jordão, que representa a Cristo, ele pôde ter comunhão, falar com o profeta. Veja, nós não podemos ter comunhão com Deus se primeiro não passarmos por Cristo Jesus, se não formos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Então, amados,
Aceite hoje que Cristo morreu por você. Você pode hoje aceitar que Jesus morreu por você e que Ele ainda está lhe convidando. Venha. Aceite que aquilo que Cristo morreu por você e viva aquilo que Ele tem para você. Bem, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Por favor, não saia do vídeo sem curtir, comentar e principalmente compartilhar. Talvez tenha alguém precisando ouvir essa palavra para voltar para Cristo ou para aceitar a Cristo. Entender que há dois caminhos somente, não há um terceiro. Apenas dois caminhos, o do justo e o do ímpio. E o do justo passa por Cristo Jesus. Eu preciso aceitá-lo. Eu preciso entender que Ele é o Senhor da minha vida, para Ele poder ser o Salvador da minha vida. Amém? Irmãos, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, todo dia às 6 horas da manhã, estou com você, nosso devocional, todo dia de manhã. Tá? Graças a Deus, fique com Deus. Até o próximo vídeo.